ponto interessante que você colocou, que é muito a questão das expectativas, né? Sim. E você acompanha muito a parte de investimentos, a rede da Liberta, né? Na parte de educação. Só que quando a gente olha, pô, a expectativa do mercado, todos os indicadores macro, vamos olhar juros futuro. Pô, o juros futuro chegou a bater quase 14%. Sim. Chegou a bater 14% nos últimos meses aí, principalmente os de longo prazo. E hoje estão perto de 11,5%, 11%. Então é um alívio relevante. Sem dúvida. Se a gente pega também dólar, né, cedeu bastante. Você acha que uma parte desse movimento, né, obviamente tem um fator externo, mas também tem uma surpresa positiva, já que as expectativas por boa parte do mercado eram tão ruins? É uma boa provocação. Deixa eu voltar lá para a época das eleições, aí campanha, resultado e formação de governo. Durante a época de campanha, Lula falava bastante, mas não revelava todo o seu plano. Deixava algumas coisas nas entrelinhas, outras bem claras, por exemplo, gasto público, gasto é vida, investimento. Outras ele não queria dizer tanto. Ele mesmo revelou, depois de ter ganho, que olha, se eu falasse tudo... Aliás, durante a campanha, se eu falar tudo, eu vou perder aliados. Então, alguns economistas importantes, até economistas que fizeram parte de governos opositores ao PT. Então, não queria falar tudo o que ele pensava. Acabou a eleição, aí ele já se sentiu mais aliviado, mais tranquilo para falar realmente o que pensava e qual seria o seu plano. E a gente viu o verdadeiro Lula se mostrando. E aí que foi uma primeira quebra de expectativa. Foi naquele momento que Armínio Fraga falou, agora eu estou com medo. A frase que já virou meme Meirelles, eterno. né? Boa sorte. Boa Meirelles sorte com, deseja uma coisa, boa sorte. Então, isso foi logo depois da vitória e a formação de ministério, que ficou claro que, olha, Lula não vai vir Lula paz e amor pragmático para o mercado, vai ser o Lula raiz, como ele realmente é. Só que vem a formação de ministério. Durante muito tempo a gente ficou sem saber qual seria o ministério. Acho que só começou em janeiro, né? Ficou o ano inteiro sem saber quem seria o Ministério da Fazenda. Foi só no finzinho do ano, na virada do ano, que o Haddad foi finalmente confirmado. Então havia muita incerteza ao longo de todo esse período. E durante essa incerteza que o mercado precificava incerteza. Cara, pode ser um fim de teto de gastos sem nada em nenhum regime fiscal, e aí vai ser gastança sem limite. Aí juro foi para 14%. Pode ser algo mais próximo do teto de gasto, algum controle fiscal, mas essa incerteza para o mercado é a pior coisa que tem. E muitas vezes a incerteza pode ser pior do que uma certeza ruim. Exatamente. E é o cenário que para mim a gente tem agora. O arcabouço fiscal também trouxe mais incerteza, porque no meio da negociação, foi no dia 29 ou 30 de março, que houve aquela divulgação do PowerPoint lá com o arcabouço, que foi às pressas, assim, isso. Ali... Parecia a apresentação de escola, sabe? 2 minutos antes você faz ali rapidinho. Realmente, ele foi... Enfim. Assim, eu tenho uma visão, né? Porque se você tá criticando há tanto tempo o teto de gastos, eu imagino que, pô, e aí eu tô concorrendo, né, uma vaga importante no país. O que eu faço? Cara, eu já sento antes para estruturar um plano fiscal, né? E aí você vê, pô, um PowerPoint que parece... Tá muito na cara que foi feito às pressas, você fala, como assim? Né? Tinha bullet Vocês point estão criticando o teto de gastos faz 6, 7 anos, e aí vocês, na hora que vocês estão aqui no poder, vocês vão elaborar um plano agora. E não é uma pessoa, né? O grupinho ali tinha 20 coisas nesse negócio. Cara, não passou por uma mínima revisão aquilo. Então, aquilo denota que sim, o plano foi feito às pressas, porque já não dava mais para esperar. O mercado estava pedindo cada vez mais. A gente fala o mercado como entidade, o mercado... Não, cara, o país precisa disso, saber como esse governo vai se comportar fiscalmente, porque é importante para a saúde econômica, para a prosperidade e afeta especialmente o social. Então era preciso ter uma sinalização qual será o regime fiscal, já que o teto de gastos já tinha sido detonado pela a PEC da transição. Já estava lá que algo substituiria o teto de gastos. Qual será esse algo? Pô, a gente ficou 3 meses inteiros sem saber qual seria esse algo. Essa incerteza deixa todo mundo perturbado e com muita preocupação. Aí veio a divulgação, sem nada muito concreto do que viria em termos de sanção a descumprimento de meta fiscal, etc. Parecia complicado, mas vamos aguardar. Aí veio a peça legislativa, aí veio os detalhes, e a gente viu que era um regime fiscal bem frouxo, que estava não dando uma carta branca, mas quase isso, porque não havia nenhum comprometimento com as metas fiscais. A única sanção, entre várias aspas, era a carta que o presidente deveria enviar ao Congresso até maio do ano seguinte, explicando as razões pelo não cumprimento e quais seriam as medidas corretivas. Central, né?
e revogando veladamente a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando aquilo foi apresentado, até fiz um vídeo no meu canal na época, eu falei, pô, isso aqui não é sustentável, é uma piada de mau gosto, porque é um regime fiscal sem nenhum comprometimento, sem nenhuma sanção. Desse jeito, se passar assim, é bem preocupante. Felizmente, e aí vem o contrapeso do Congresso, que não é perfeito, mas há um contrapeso, e vem melhorando o arcabouço fiscal. Eles introduziram a revisão bimestral do resultado, o contingenciamento de despesas, até mesmo o gatilho que impede a criação de despesa obrigatória, entre outras questões. E também há uma sanção, uma penalidade legal, em tese, pelo não cumprimento dos contingenciamentos dos gatilhos. É engraçado porque não é mais a sanção da LRF por não cumprir a meta fiscal, mas é uma penalidade por não cumprimento do gatilho. Então, é uma via indireta. Claro que há brechas, porque é possível aumentar por crédito suplementar. Então, a gente precisa monitorar como essas brechas poderão ser usadas. Mas acho que há uma supervisão maior, há o interesse do Congresso em realmente não deixar carta branca, façam o que quiserem. Então, agora que temos finalmente o arcabouço aprovado, não é mil maravilhas, mas não é um arcabouço argentino. Legal. E a gente viu realmente essa semana toda que passou, aí de 22, 21 de maio até o fim da semana, as taxas longas chegaram até abaixo de 11% em alguns vértices. Então, acho que é isso, tá? Sabemos o que temos pela frente, agora vamos trabalhar a partir disso. Como diria o careca do Goldman, né? Tá virando Suíça. Careca do Goldman. Não tanto, mas... Suíça da América Latina. Ele teve a coragem de lançar Suíça isso. da América Já foi no Latina. Rio de Janeiro. Calma. Suíça da América Latina. Pô, a América Latina daí pra pior. Não, mas é o seguinte, né? Você fala Suíça da América Latina, isso tá querendo dizer mais sobre a América Latina em si do que sobre o Brasil. Sobre o Brasil, né?